O Deus que abre caminhos impossíveis. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O versículo de Êxodo 14:14 ressoa através da história como uma declaração poderosa de confiança no agir soberano de Deus. Quando o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, cercado por montanhas e com um exército de Faraó se aproximando rapidamente, a única saída era um milagre. É nesse cenário de desespero que surge a voz de Moisés declarando que o Senhor pelejaria por eles. Essa verdade continua viva hoje, oferecendo esperança aos que enfrentam batalhas impossíveis e situações nas quais a força humana não pode intervir. O silêncio recomendado por Moisés não era passividade, mas um convite à confiança plena no Deus que jamais abandona seus filhos e que jamais perde uma batalha. Assim como Israel, muitas vezes caminhamos até o limite das nossas forças e nos encontramos encurralados por circunstâncias que não controlamos. Existem momentos em que todas as portas se fecham, em que a lógica não oferece soluções e em que os medos gritam mais alto que a fé. Mas é justamente nesses momentos que Deus nos convida a olhar para Ele e reconhecer que sua capacidade vai muito além da nossa. O mar que nos impede de avançar pode se tornar o caminho que Deus abrirá com um simples sopro de sua autoridade. Nada é tarde demais quando Ele decide agir, e nada é grande demais para impedir sua mão poderosa de operar. Esse versículo também revela que a batalha não era de Israel, mas do próprio Deus. Ele não apenas observava o sofrimento do povo, ele estava comprometido em defendê-lo. A mensagem é clara. Quando pertencemos ao Senhor, nossas lutas tornam-se lutas que Ele assume como suas. Isso não significa que não haverá desafios, mas que nenhum desafio será enfrentado sozinho. A mão que feriu o Egito com sinais e maravilhas era a mesma que agora se levantava para proteger, salvar e conduzir. A fidelidade de Deus não é teórica, mas demonstrada com ações poderosas ao longo da história e nas nossas vidas presentes. O chamado ao silêncio, vós vos calareis, não é o calar da boca, mas o calar da ansiedade, do desespero, das murmurações e do medo. Quando estamos tomados pela inquietação, nossas palavras se tornam reflexo de incredulidade. Deus sabe que, para que o povo visse o impossível acontecer, primeiro precisava aquietar o coração. Ainda hoje, muitos de nós falamos demais quando deveríamos descansar mais. Em vez de declarar derrotas antecipadas, o Senhor nos convida a uma postura de confiança serena. O silêncio, nesse caso, é uma forma de adoração, pois demonstra a certeza de que Deus já está no controle. A peleja divina não depende de recursos humanos, estratégias militares ou inteligência humana. Deus, quando decide agir, derruba as barreiras que ninguém acreditava ser possível ultrapassar. A abertura do Mar Vermelho foi uma resposta direta à promessa contida neste versículo. O Senhor não apenas falou que lutaria, Ele lutou de fato. Isso nos mostra que Deus não é apenas um Deus de palavras, mas um Deus de cumprimento. Se Ele prometeu estar conosco, isso significa que sua intervenção pode chegar de formas inesperadas, mas sempre no momento perfeito. Sua batalha é precisa, poderosa e direcionada. Quando Israel atravessou o mar em terra seca, experimentou algo que o mundo jamais havia visto. O milagre não foi apenas um espetáculo, mas uma revelação. Deus pode transformar qualquer impossibilidade em caminho. Esse mesmo Deus continua abrindo mares até hoje. Mares de problemas, mares de enfermidades, mares de crises emocionais, espirituais e financeiras. Cada vez que Ele intervém, Ele afirma sua soberania e seu amor por nós. Não existe situação que possa impedir sua vontade, e não existe força inimiga capaz de resistir ao comando da sua voz. A peleja do Senhor sempre termina em vitória. Mas para vivermos essa vitória, é necessário entender que a confiança em Deus não é construída no momento da crise, mas antes dela. Israel já havia visto Deus agir no Egito e essa memória deveria ter fortalecido sua fé diante do mar. Da mesma forma, olhamos para trás e vemos as inúmeras vezes em que Deus nos sustentou. Essas lembranças se tornam fundamentos que fortalecem nossa confiança quando enfrentamos novos desafios. O Deus que agiu ontem é o mesmo que age hoje e continuará agindo amanhã.
Ele não muda e sua fidelidade não se desgasta com o tempo. A frase "O Senhor pelejará por vós" também revela uma dimensão profunda de descanso. Não precisamos lutar sozinhos nem carregar pesos que não foram feitos para os nossos ombros. A ansiedade constante, o sentimento de controle absoluto e o medo do futuro são sinais de que estamos tentando assumir batalhas que pertencem a Deus. Quando finalmente entregamos tudo em suas mãos, descobrimos que Ele é infinitamente melhor em conduzir nossas guerras do que nós. Há um alívio sobrenatural que toca o coração quando compreendemos que não estamos na luta solitariamente. Deus não apenas vê, Ele intervém. É importante também perceber que o silêncio ordenado por Deus não é um silêncio vazio, mas um silêncio cheio de expectativa. É como quem observa o céu escuro prestes a ser rasgado por um raio de luz. A confiança não é blinda, ela é construída sobre a certeza de que Deus é fiel. Quando Ele diz que lutará por nós, Ele convida cada coração a esperar pela manifestação de sua glória. Israel não sabia como Deus abriria o mar, mas sabia que Ele faria algo. A fé autêntica não exige explicações detalhadas, ela se contenta com a certeza de que Deus está agindo, mesmo que não veja os detalhes. Esse versículo também destrói a ideia de que precisamos provar algo a Deus ou conquistar seu favor por meio dos nossos esforços. A batalha era dele não porque Israel merecia, mas porque ele havia escolhido amar aquele povo. Da mesma forma, Deus luta por nós não porque somos perfeitos, mas porque Ele decidiu nos amar com amor eterno. Sua graça é a razão pela qual Ele intervém, levanta-nos, sustenta-nos e nos conduz por caminhos seguros. Esse amor não depende de desempenho, mas do caráter inabalável de Deus. Sua bondade supera as nossas fraquezas e sua aliança é firme. Quando olhamos para nossas vidas, percebemos que muitas das maiores vitórias que experimentamos foram conquistadas sem que tivéssemos feito esforço nenhum. Foram portas abertas, livramentos misteriosos, respostas que chegaram do nada, oportunidades inesperadas, consolos que tocaram o coração no momento exato. Isso é a prova de que Deus continua pelejando por nós. Ele trabalha nos bastidores, preparando o cenário para que sua glória seja revelada. Cada intervenção sua é um lembrete de que não estamos à mercê da sorte, mas sob os cuidados do Pai Celestial, que luta em nosso favor. É interessante notar que antes de abrir o mar, Deus moveu uma coluna de fogo para impedir o avanço dos egípcios. Enquanto preparava o caminho, ele protegia o povo. Isso nos ensina que Deus não apenas abre portas, ele fecha caminhos perigosos. Ele não apenas cria oportunidades, ele bloqueia ataques. Muitas vezes não percebemos quantos livramentos invisíveis Ele nos dá diariamente. Deus vai além do que pedimos ou pensamos. Ele cuida do presente, prepara o futuro e nos protege do que poderia nos destruir. O Deus que peleja por nós trabalha em múltiplas frentes ao mesmo tempo. O milagre do Mar Vermelho também mostra que Deus transforma o cenário da batalha em testemunho. Aquilo que parecia fracasso total se tornou a maior vitória da história de Israel. Quando Deus luta por nós, Ele não apenas resolve o problema, mas nos transforma por meio da experiência. Cada milagre que Ele faz deixa marcas de fé, amadurecimento e adoração. Quando olhamos para as batalhas vencidas, percebemos que não apenas sobrevivemos, mas crescemos. A peleja do Senhor gera testemunhos que alimentam nossa fé e inspiram outras pessoas a confiarem no mesmo Deus poderoso que nos sustenta. Ao atravessar o mar, Israel deixou para trás não apenas a perseguição dos egípcios, mas também uma mentalidade de escravidão. Deus luta por nós não apenas para mudar as circunstâncias, mas para transformar nossa identidade. Muitas vezes Ele permite que cheguemos ao limite para que finalmente entendamos que somos dependentes dEle. A vitória não é apenas externa, mas interna. Quando Deus luta, Ele liberta a mente, cura o coração, restaura a esperança e renova a visão da vida. O milagre que Ele faz fora frequentemente reflete o milagre que Ele já começou dentro de nós. E por fim, o versículo nos chama a uma postura contínua de confiança. A batalha de hoje pode ser diferente da de amanhã, mas o Deus que peleja por nós permanece o mesmo. Em tempos de paz ou de guerra, sua mão continua estendida. Ele luta por nós quando não vemos saída, quando estamos cansados, quando as nossas forças se esgotam e quando a esperança parece distante. O silêncio de confiança é a resposta que Ele deseja ouvir de nós. Ele não pede esforço,
apenas confiança. Não pede perfeição, apenas entrega. Não pede respostas, apenas descanse nele. E quando descansamos, ele age. Quando lemos esse versículo, somos imediatamente convidados a entrar em um lugar de descanso espiritual. Ele não é apenas uma promessa, é uma direção, uma postura, um chamado de fé. O povo de Israel estava diante do mar, com o exército do faraó vindo atrás deles. Era um momento de desespero, um cenário impossível aos olhos humanos. Mas no meio do caos, Deus libera uma palavra simples e poderosa. O Senhor pelejará por vós. Isso muda tudo. Não eram eles que iriam guerrear. Era Deus. Não era a força humana que decidiria o resultado. Era a mão sobrenatural do Todo-Poderoso. E essa verdade atravessa gerações até chegar a nós hoje. Quantas vezes nos encontramos cercados por situações que não entendemos? Quantas vezes ficamos entre o mar e o exército inimigo sem ver saída, sem saber qual direção tomar? É nesses momentos que esse versículo se torna vivo. Ele nos lembra que Deus luta por nós. Ele luta quando nós não temos forças, quando não temos respostas, quando o medo tenta nos paralisar. Ele luta quando tudo parece perdido. O nosso papel não é lutar com nossas próprias mãos, mas confiar na mão que nunca falha. O silêncio citado no versículo não é ausência de ação, mas presença de confiança. É um silêncio de alma, um silêncio de quem descansa porque sabe que Deus está no controle. Israel não precisava entrar em pânico, discutir, reclamar ou tentar resolver com as próprias forças. Eles precisavam apenas confiar. A quietude que Deus pede é uma expressão de fé profunda, uma fé que declara: se Deus está lutando por mim, eu não preciso temer. Por fim, o versículo nos chama a uma postura contínua de confiança. A batalha de hoje pode ser diferente da de amanhã, mas o Deus que peleja por nós permanece o mesmo. Em tempos de paz ou de guerra, sua mão continua estendida. Ele luta por nós, quando não vemos saída, quando estamos cansados, quando nossas forças se esgotam e quando a esperança parece distante. O silêncio de confiança é a resposta que ele deseja ouvir de nós. Ele não pede esforço, apenas fé. Não pede perfeição, apenas entrega. Não pede respostas, apenas descanso nele. E quando descansamos, ele age de forma grandiosa. E é justamente nesse descanso que descobrimos uma verdade profunda. A vitória não depende de nós, mas dele. Quando deixamos de lutar com nossas próprias mãos e abrimos espaço para que Deus lute por nós, algo muda no reino espiritual. As portas que estavam fechadas começam a se mover. Os caminhos que pareciam impossíveis começam a surgir. A paz que antes não conseguíamos alcançar começa a invadir o coração. Porque onde Deus peleja, o impossível deixa de ser obstáculo e se torna palco de sua glória. Muitos de nós carregamos batalhas internas que ninguém vê. Conflitos na mente, medos antigos, inseguranças que ainda tentam nos aprisionar. E às vezes acreditamos que precisamos vencer tudo isso sozinhos. Mas o versículo nos lembra com simplicidade e poder que Deus não nos criou para guerrear sem Ele. Ele é o Deus que vai à frente, que abre o mar, que derruba muralhas, que sustenta as mãos cansadas de Moisés, que envia socorro no tempo certo. Mesmo quando não sentimos, Ele está presente. Mesmo quando duvidamos, Ele continua fiel. Mesmo quando falhamos, Ele não desiste de nós. A quietude que o texto pede não é passividade, mas confiança profunda. É olhar para o caos e dizer: Senhor, Tu és maior que isso. É enfrentar o inimigo e declarar: a batalha não é minha, pertence ao Senhor. É caminhar em meio às dificuldades com a certeza de que o general dos exércitos não perde guerras, não recua, não abandona seus soldados. Ele luta por seu povo desde o início dos tempos e continua lutando, hoje, por mim, por você, por todos aqueles que escolhem descansar nele. E quando escolhemos confiar, algo extraordinário acontece. Nossa perspectiva muda. O que antes parecia ameaça se torna oportunidade de testemunhar milagres. O que antes era motivo de desespero se transforma em motivo de louvor, porque quando Deus peleja por nós, a vitória não é apenas externa, ela também acontece dentro de nós. Ele vence nossos medos, fortalece nossa fé, renova nosso ânimo
e restaura nossa esperança. Ele trabalha não apenas no que enfrentamos, mas em quem estamos nos tornando. Por isso, hoje, Deus está dizendo: fica tranquilo, eu estou lutando por você. Talvez você esteja enfrentando um deserto, uma enfermidade, uma crise familiar, um ataque espiritual ou simplesmente um cansaço profundo da alma. Mas o mesmo Deus que lutou por Israel continua lutando por seus filhos nesse tempo. Ele não mudou, não envelheceu, não perdeu força, não perdeu a autoridade. Sua mão continua estendida, seu poder continua ativo, sua fidelidade continua intacta. Então serencie o coração, descanse a mente, entregue o peso que você não consegue carregar. O que está fora do seu controle está totalmente dentro do controle de Deus. Ele já está movendo peças que você não vê, abrindo caminhos que você ainda não conhece e preparando vitórias que você ainda não imagina. A batalha é dele, e quando a batalha é dele, a vitória também é garantida. Que essa verdade te acompanhe hoje. Deus está lutando ao seu favor, e se Deus peleja por você, nenhuma força contrária poderá permanecer. Nenhum inimigo terá poder para te derrubar. Nenhuma arma forjada prosperará. Nenhuma tempestade será forte o suficiente para te destruir, porque o Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus que nunca falha, está guerreando por você. Descanse, confie e entregue. O seu silêncio de fé é a declaração que move o céu, e quando o céu se move, a terra responde. Que essa verdade permaneça viva no seu coração. O Deus que peleja por você não falha, não descansa e não abandona os seus. Ele está ao seu lado hoje, estará amanhã e continuará sustentando sua vida em todos os caminhos. Confie, descanse e permaneça firme na certeza de que a vitória já está sendo construída pelo Senhor. E antes de encerrarmos, eu quero desejar a todos um final de semana abençoado, cheio da presença de Deus, da paz que excede todo entendimento e da certeza de que Ele está cuidando de cada detalhe da sua história. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu te convido, com muito carinho, a se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esta palavra com alguém que também precisa ouvir que Deus está lutando por ele. Isso ajuda o Evangelho a alcançar mais vidas e fortalece a nossa comunidade aqui da Igreja Sem Fronteiras. Que o Senhor te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Amém.